Olá, tudo bem? Mais uma vez para nossa aula de história. Vamos identificar essa aula, né? Como eu disse, história, aula 3 e 4, nossa turma segundo e terceiro ano. Perfeito? Né? Hoje o nosso tema, a África no período moderno, né? Reinos sudaneses, iorubás, os povos bantus, não é isso? A gente começa, gente, esse tema que é tão assim, de falar de civilização, de falar de povos da África, mas começando olhando a lei máxima do nosso país, que é a Constituição. Olha só, conhecendo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, quando esclarece que, olha que coisa interessante, muito importante, a gente tem que gravar bem isso, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Aí ele vai lá, né? Ponto 6. É intolerável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então ele deixa bem claro, todos nós somos iguais perante a lei. Ou seja, teoricamente, né, mas oficialmente, todo mundo tem o mesmo direito. Aí ele dá um enfoque aqui, ó, sobre a consciência e a crença. Significa que todos podem ter uma forma, o seu jeito de crer em algo, de ter uma religião. E aí ele lança uma pergunta muito importante. Olha o que ele pergunta. O que há entre estudar esses povos e a nossa Constituição? O que tem a ver eu estudar a África com a Constituição brasileira? Será que existe alguma coisa a ver? Né? Então nós vamos botar o pé na estrada. Né? E aí ele continua assim, ó. Apesar de a Constituição brasileira assegurar a liberdade religiosa, os seguidores das religiões de matriz africana ainda são vítimas de perseguição e preconceito. Poxa, significa que o Brasil garante a liberdade de culto, você ter um culto ao seu Deus, aos seus deuses, não é isso? Mas as religiões que têm origem na cultura africana, elas, aqui no nosso país, não é isso? Né? Não quer dizer que é uma coisa exclusiva do Brasil, no mundo deve ser assim também em alguns lugares. A perseguição e forte preconceito à religião africana. E aí, aquela perguntinha para a gente pensar, né? Por que será que isso acontece? Por que a religião da cultura africana ela é perseguida? Há preconceito em cima dela, né? E aí ele continua com essa indagação para vocês. Que atitudes devem ser tomadas para garantir que os cidadãos brasileiros não sejam perseguidos por suas convicções religiosas? E aí uma coisa complicada essa pergunta, né? Se a lei já garante, significa que as autoridades têm que colocar isso em prática. Mas a lei garantindo, sendo estabelecido isso, mesmo assim, a religião, as religiões que nascem na cultura africana que estão presentes no Brasil sofrem perseguição, né? Sofrem preconceito. E aí ele continua evidenciando certos problemas que existem entre a população que tem sua cultura, tem a sua etnia, né? Que tem sua questão racial ligada ao africano. Olha o que ele fala. Os números referentes às pessoas reclusas em penitenciárias, vítimas de homicídios, analfabetos e recebendo menores salários são sempre maiores para os negros do que para outras etnias. Aí ele pergunta, em sua opinião, o que leva a isso? Gente, mas é uma coisa muito séria. O Brasil é um país múltiplo, né? O Brasil tem gente de todas as partes do mundo. Mas olha só, quando a gente vai no quadro das grandes injustiças sociais, dos grandes problemas sociais, quem é a pessoa marginalizada? Vamos entender, marginalizada não quer dizer bandido, significa a margem da sociedade. São pessoas que estão fora, gente, ó, dos privilégios, dos direitos.
Quando a gente olha para esse lado, a gente percebe que é o negro. Então, o negro, tão importante na formação do brasileiro, pelo que a gente viu até agora, ele tem sua religião, sofre preconceito. Ele está no maior índice dos analfabetos. São as pessoas mais mortas no Brasil, são mais presas. O que está acontecendo de errado? Ah, será que é porque o negro é a maioria? Gente, proporcionalidade. O negro, ele sofre no Brasil preconceitos, injustiças, marginalização. Por conta de que será? Né? Talvez a gente possa falar que isso seja o resultado da nossa história. E aí, quando a gente vai mergulhar na história do Brasil, a gente descobre o quê? Né? Que a população negra atual ela é descendente de africanos, tá? Que vieram para o Brasil como escravos. Aqui o negro foi escravizado. E essa escravidão é a base da sociedade brasileira. Então a gente pode começar a pensar assim, ó. Se o negro chegou aqui através da escravidão, e essa escravidão durou muito tempo, é natural que a consequência disso a gente veja hoje. Então hoje o Brasil não é um país mais que tem nas suas regras, nas suas leis, nos seus governos, a escravidão. Hoje todos nós somos... Olha o que a Constituição disse. Todos nós somos livres, não é isso? Nós somos livres. Mas a consequência é que o negro hoje, ele é livre, tá? Mas ele sofre da marginalização que essa história da escravidão trouxe para ele. Até hoje, o Brasil não conseguiu reparar para a população negra, tá? Os séculos de escravidão. E isso é uma mancha na nossa história, é uma vergonha na nossa história. Daí, para a gente reverter isso, nós precisamos entender, tá? A identidade negra. Né? A gente precisa conhecer a história da África, entender que a África não era só um lugar que tinha escravos disponíveis para ser trazidos aqui para as Américas para trabalhar forçadamente. A gente precisa entender que a África não é essa visão distorcida que se tem, que a África é miséria, é guerras tribais, né? É falta de civilização. Né? Então a gente precisa entender a história da África e compreender que a África é um continente gigantesco, que a África ela é repleta de vários povos, idiomas, culturas, né? Ou seja, a população africana ela é múltipla, não é só eu olhar para a África e falar assim, o negro, o preto, é muito mais complexo que isso. E entender, gente, que essa África ela está presente na cultura brasileira, né? E aí quando a gente, né, volta na história, a gente percebe o seguinte, nossa história, infelizmente até hoje, ela tem uma visão assim, voltada para o europeu, o que o europeu pensava pelo mundo. E assim, muito brasileiro vê o mundo, perfeito? Então assim, ó, na antiguidade, quando os europeus chegaram à África, começaram a conhecer a África, né? Eles analisaram a África a partir de um olhar meramente europeu. Olha um erro que a gente comete. Quando a gente olha para outra cultura, a gente não pode olhar para a nossa cultura. A gente tem que entender a cultura do outro através da própria cultura dele. É por isso que nós precisamos de sociólogos, antropólogos, para nos auxiliar a entender a cultura do outro. Tá? Então, assim, ó, na antiguidade, os europeus vão chamar os africanos de quê? Né? De etíopes, que significa assim, que vem do grego, né? Pessoas de pele negra, né? Então, assim, ó, os europeus estranhavam o jeito de ser, de agir, até a postura física dos africanos. Por quê? Porque já na cabeça deles, qualquer povo é assim, tá, gente? Não era só europeu, não. Mas na cabeça deles, o que é o padrão correto de ser humano? É o modelo que havia na Europa. E ó, e o europeu já começa a ter uma visão que preconceituosa, não é isso? Ele não vai enxergar o africano como um ser humano que é comum à África, mas ele vai entender que aquele ser humano comum à África não é o europeu. Portanto, aí nasce, gente, ó, consciências, tá, de superioridade de um e de inferioridade do outro, né?
Na Idade Média, gente, né? Se vê que a gente está vendo a história através só da visão europeia, né? Já na Idade Média, né? A religião cristã, né? Porque assim, o africano não era cristão. O cristianismo ele era muito forte na Europa. Então, o que a igreja vai começar a criar? Vai criar modelos na cabeça das pessoas que, né? O africano é algo negativo. Ele não é cristão, ele não acredita que Jesus seja Deus, ele tem os deuses próprios deles. Daí, gente, ó, as figuras da Idade Média, a arte da Idade Média, quando se reflete, quando tenta refletir a África, tenta demonizar, né? Tenta associar, por exemplo, a pele etíope ou a pele escura negra como algo do mal, né? Como coisa ruim, moralmente ruim. Pessoal, você está vendo, ó, que na Europa nasce esse profundo preconceito que vai chegar no Brasil, né? Então, as pessoas vão ter uma visão deturpada, uma visão que, na verdade, não mostra a realidade desses povos, não tenta entender esses povos. E como era a África antes dos europeus? Gente, a África antes dos europeus, ela é imensa, ela é diversificada. Então, olha só, eu tinha de povos mais primitivos, tá? Que eram nômades, por exemplo, povos que viviam em pequenas tribos, a povos altamente avançados. Eu tinha impérios na África, tá? Muito bem organizados, com exércitos, com burocracia, que praticavam o comércio, tá? Pelo mar Mediterrâneo, com a Ásia, inclusive com a Europa. Então, a África, gente, era um continente de grandes impérios, de impérios tão grandes que nenhum império da Europa chegou à dimensão desses impérios africanos. Daí a gente começa a tirar da cabeça aquela coisa da África simplesmente tribal, né? Da África simplesmente daquelas pessoas negras passando fome, etc e tal. Calma lá. Você vê no passado, se brincar, eu tenho a África que ela é superior tecnologicamente em organização que a própria Europa. Mas por que isso não chega nos nossos ouvidos? Porque nós temos uma visão deturpada da África. E essa África, gente, teve reinos muito importantes. Olha nesse caso aqui, o reino dos sudaneses, não é isso? Olha só, os povos ao norte e ao sul do deserto do Saara estabeleceram diversas rotas comerciais. Portanto, ó, você já vê, eram praticantes de comércio, né? A partir do século VII, os árabes penetraram no norte da África e movimentaram ainda mais essas rotas. Ou seja, os árabes farão parceria, né, com os africanos. A região subsaariana do continente era conhecida pelos árabes como Sudão, terra dos negros. Engloba os reinos de Gana, Mali e Império Songhai. Gente, tá vendo? Olha que organização rica. A gente costuma estudar essas coisas onde? É na Europa, não é isso? De vez em quando na Ásia a gente fala dos chineses, etc e tal. Mas repara, essas características, né, de progresso, a gente não estuda na África. Aí isso sustenta mais ainda o que? O preconceito ao redor disso aí. E aí vem, gente, ó, o reino dos Yorubás, né? Ó o que se diz. Os povos Yorubás compartilhavam língua e cultura semelhantes e habitavam a região sudoeste da atual Nigéria, ou seja, praticavam comércio e produção também. Eles constituíam sociedades tipicamente urbanas. Gente, ó, não eram pessoas de zona rural. Eles viviam em cidades, com economias diversificadas e ofícios especificados. Tá vendo? Isso é altamente tecnológico. Esses povos criaram importantes microestados e reinos. Caso da cidade-estado de Ifé e do reino de Benin. Vocês estão vendo aí? Que dia que a maior parte dos brasileiros um dia olhou para a África e viu que a África, antes dos europeus, ela era altamente desenvolvida, gente, para aquela época. Não estou falando comparando com os dias de hoje. Não é isso? E aí, gente, vem o povo banto, né? Os bantos, ó. Os povos bantos são parte de um grupo linguístico que se formou há milhares de anos na região das províncias hoje conhecidas como Katanga e Kasai, na República Democrática do Congo. Aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, os bantos começaram a migrar para o centro do continente, atuais regiões de Angola, Congo, Camarões, Gabão, Banda, Namíbia, Zamba, Moçambique, Botsuana e Zimbabue. Boa parte dos brasileiros, gente, ó, tem sangue banto. Percebam, gente, como isso é extraordinário.
E aí eu dou uma pausazinha, né, para comentar mais uma vez. Onde está a razão dos nossos preconceitos? Repara, na falta de conhecimento, né? E aí eu entro naquela partezinha que eu gosto muito, né? Lendo as paisagens da trilha, né? Aí vem aquela pergunta, como entender esse cenário? Observe as imagens embaixo. Gente, olha a dica do professor mais uma vez. Todas as vezes que eu vejo uma imagem, eu tenho que identificar os elementos que estão dentro dela para poder entender. Se eu olhar essa imagem, eu vou ver assim, ó, que eu tenho como fosse uma montanha, e nessa montanha está esculpido o quê? Pessoas sentadas, né? Você vê que é uma região assim meio cinzenta, então eu posso deduzir que isso é um deserto, né? Na verdade, isso aqui é o Nordeste da África. Quem me dá essa dica? Olha o mapa do lado, né? Então tem assim, ó, parte do Egito e Sudão, né? Perfeito aí, né? Então, gente, nesse lugar aqui você percebe o alto desenvolvimento desse povo. Olha, fazer umas esculturas como essa no meio do deserto, como é que esse povo fez isso? Será que foram os ETs que ajudaram? Não, a inteligência humana. E aí ele vai descrever a figura, ó, Templo de Abu Simbel, na Namíbia, ao sul do atual Egito. A civilização núbia tinha forte intercâmbio com os antigos egípcios. Então, gente, isso aqui, ó, pertence à Núbia, um povo vizinho dos famosos egípcios, né, construtores de pirâmide. Aí uma dica minha, ó, quem mais construiu pirâmide na África não foram os egípcios, foram os núbios. E que quase ninguém sabe disso. Eu tenho a segunda imagem. Ó, Mausoléu de Askia Maomé I, Imperador Songhai. Não é isso? Entre 1493 e 1528, localizado no atual Mali, né? Ou seja, é um monumento funerário, né? Repara que ele está lá no outro lado da África. A gente estava no nordeste da África, Dorinha. Agora a gente está o quê, né? No noroeste da África, né? No litoral atlântico. E aí eu tenho a terceira figura, não é isso? Desenho representa os ritos funerários de um líder do Império Assante, atual Gana, né? Você vê, ó, que já está no noroeste também da África. Aí, gente, né? A gente tem uma série de atividades aqui, né? Que diz assim, ó. Analisando essas três imagens e lendo a descrição de cada uma, que conexão você estabelece entre elas? O que a gente viu em sala de aula? Que essas três imagens têm uma conotação religiosa. Repararam? Lá no começo da nossa aula a gente falou de religião, pegando a Constituição e mostrando que se despreza a religião e a cultura do negro. Então, o africano é um povo extremamente o quê? Religioso, né? Segundo, podemos afirmar que o povo africano e seus descendentes são seres humanos inferiores? Será, gente, que eles são inferiores a nós? Porque na cultura brasileira, com o preconceito que existe, dá a entender que eles são inferiores. E depois dessa aula, de tudo que nós vimos, é possível afirmar isso? Vocês em sala de aula disseram para mim que não, né? Até porque nosso conteúdo começou a desmistificar elementos que tentam criar essa ideologia de inferioridade. E quando a gente repara para nós mesmos, a gente começa a reconhecer que nós temos elementos negros, tá? O quê? Na nossa configuração racial. O brasileiro é um descendente de negros, portanto, não existe em nenhuma hipótese um ser humano inferior. Nós, seres humanos, a gente tem que trabalhar com a ideia que nós somos iguais. Claro, existe gente que crê nisso e quer impor isso. Por exemplo, as ideias fascistas, né? Alemãs, que existem essas ideias no Brasil, querem criar a ideia que existe a pessoa ideal. E o que é a pessoa ideal? Eu sempre trabalho muito com vocês. Quando você sai perguntando para o brasileiro, faz um questionário em segredo com eles, o brasileiro revela que a pessoa ideal é ser homem, estou descartando as mulheres, tá vendo? Esse homem tem que ser branco, opa, estou descartando os homens que não sejam brancos, negros, asiáticos, estão fora. Tem que ser cristão, opa, já estou descartando quem não tem religião cristã, né? E tem que ser rico. Estou descartando a maior parte das pessoas que são pobres. Então, o que é a pessoa ideal na cabeça da maioria? Né? E as pessoas criam essas ideias, gente, porque se sentem inferiorizadas. Quando olham e veem pessoas com essas configurações se dando bem na vida, acha que aquilo é a verdade, aquilo é o ideal.
Então, homem, branco, cristão e rico. Isso é triste. Isso é triste. As pessoas precisam começar a se olhar, tá? Que suas características são únicas, são suas. E não existe um ideal. O ideal é ser humano. É pensar no próximo, é cuidar das pessoas, é pensar em igualar as pessoas com justiça, economicamente. E aí eu entro na nossa atividade, gente, que vocês vão fazer para mim, tá? E vão postar no YouTube, nos comentários desse vídeo. Olha a pergunta. E essa pergunta, vamos lembrar, ela é avaliativa. Precisa comentar, tá? Porque eu vou lá corrigir se está certo ou errado. Quando está certo, eu só dou um joinha. Quando não está, né? Eu vou deixar lá para você reconsertar e enviar para mim. Aí eu pergunto, é possível afirmar que a opressão aos povos originários, nossos índios, e africanos no Brasil contribuiu para a forte desigualdade social que vivemos? Justifique sua resposta. O que eu quero saber, né? Se essa marginalização de nossos índios e da população que descende de africanos, não é isso? Né? Porque eles foram oprimidos, foram escravizados, foram explorados. Será que esse passado histórico do Brasil contribuiu, tá, para a desigualdade social? O que eu chamo de desigualdade social? As pessoas viverem na pobreza, na miséria, sem trabalho, etc. e tal. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, procure o professor. E lembre-se, dias melhores virão.